Priscila Boaventura, bom dia. Caiu a ligação da Priscila? Priscila, Não, bom dia. Ouvindo. Alô? Agora, perfeito. Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo jóia. E você, como é que tá? Tudo em paz, graças a Deus. Priscila, agradecendo já a sua participação conosco, queria que você explicasse para os nossos ouvintes qual a importância desse 2 de abril. Olha, o 2 de abril deveria ser todos os dias do ano, né? Até pelo número que nós temos de autistas, né? Que de acordo com a última pesquisa norte-americana é de uma pessoa a cada 36, que eu ainda acredito ser um quantitativo abaixo da realidade, porque nessa pesquisa só considera pessoas até os 17 anos, então desconsidera diagnósticos de pessoas, né, tardios. Então, a gente precisa falar muito sobre um transtorno que está presente em todas as famílias. Hoje é quase que impossível você conversar com alguém sobre autismo e alguém não dizer que tem alguém da família ou que tem alguém muito próximo com esse diagnóstico. Então, dias como esse é de uma extrema importância para que a gente fale principalmente sobre a diversidade, sobre o respeito e falar sobre pessoas, né? Porque autistas são pessoas. Embora muita gente se sinta confortável falando de anjos, né? Mas a gente não pode esquecer o sofrimento que essas pessoas sentem, que elas passam com a ausência de tratamento, com a ausência de inclusão escolar, com a ausência de inclusão no trabalho. Então, dias como esse deveriam ser todos os dias, mas que bom que temos o dia 2 de abril para poder chamar essa atenção, né? E fazer esse apelo a toda a sociedade para que acolha, para que entenda e para que deixe de ser barreira, né? Porque nós estamos na 4ª geração, né, de proteção dos direitos da pessoa com deficiência, e nessa 4ª geração a gente entende que a sociedade é uma barreira para o desenvolvimento de pessoas com deficiência e, consequentemente, de pessoas autistas. Minha cara Priscila Boaventura, como é que o autismo chega à sua vida? Como é que você descobre ele? Conta pra gente. Eu sou mãe de 3, agora eu tenho um adolescente, né? Um adolescente e 2 crianças, e meu caçula se envolvia normal. Ele tem uma diferença muito pequena, né, da irmã do meio de idade. Eles têm 11 meses de diferença e eram 2 bebês aparentemente com evolução tranquila, desenvolvimento, né, que a gente chama normal, típico. Mas por volta de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, o Joaquim foi deixando, né, de ter algumas habilidades. Por exemplo, ele não olhava mais para mim, ele não dava mais tchau, ele não batia mais palma, ele não sorria, ele não interagia. Então, a gente podia entrar e sair de casa, para ele parecia que tanto fazia. E parecia, inclusive, que ele não ouvia. A gente falava Joaquim, Joaquim, ele não olhava, sendo que há pouco tempo ele olhava, né? E então isso chamava atenção porque a gente sabia que ele ouvia, porque determinados sons do interesse dele, ele se voltava, né, para olhar para a gente. Então, aquilo chamou muita atenção, né? E aí a gente descobriu depois, quando ele tinha 2 anos de idade, o diagnóstico do autismo, o autismo regressivo, que foi o caso dele, né? Perfeito. Eu ouvi, acompanhando você pelas redes sociais, eu percebi que você teve um diagnóstico do seu pai também. Esse diagnóstico veio antes ou depois do seu filho? Tudo depois do Joaquim. O Joaquim trouxe um monte de diagnóstico na família. Meu pai, assim, sempre foi uma pessoa diferente, né, no comportamento social. Ele era uma pessoa muito isolada, muito calada, tinha uma dificuldade de se expressar muito grande, mas ele tinha uma vida produtiva, né? Assim, ele era delegado de Polícia Federal, trabalhou, teve 4 filhos, casou. E aí, quando ele já estava doente, né, vai fazer 1 ano que ele faleceu, existiu a suspeita de Alzheimer, né? Uma médica suscitou a possibilidade de Alzheimer e ele fez uma avaliação neuropsicológica completa. E o Alzheimer foi descartado e o autismo foi detectado. E eu lembro como se fosse hoje, assim, a felicidade dele com o diagnóstico do autismo, porque pela primeira vez ele se encontrou, né? Ele se sentia muito fora. Eu cresci com meu pai falando, eu sou muito diferente, eu sou diferente, minha filha, eu sou diferente. E aí naquele dia eu vi a felicidade dele de poder se encontrar, de ver que ele, né, que ele ocupava algum lugar, que aquele comportamento dele tinha uma explicação. Então,
é sobre isso, né? Eu tive o meu diagnóstico de TDAH no ano passado e para mim foi libertador. Eu consegui me perdoar de vários comportamentos que eu também tive ao longo da vida e que eu me sentia fracassada, e que eu me sentia inferior de alguma forma às outras pessoas, e foi maravilhoso poder saber que eu não sou inferior a ninguém, que eu sou apenas diferente. Eu acredito que foi essa a sensação do meu pai também. O direito, quando ele chega em sua vida, é antes ou depois do Joaquim? O direito chegou, me formei na Universidade de Brasília em 2002, eu tenho alguns anos, né? Já de estrada. É, Mas a já. especialização de entender as leis, de entender as estratégias para buscar os direitos, vem a partir da sua experiência pessoal com o Joaquim. Com certeza. A partir do diagnóstico já começaram os nãos, né? A maternidade atípica, a paternidade, no seu caso, né, que eu sei que também né, ela é repleta e recheada de nãos. Então, quando veio o diagnóstico, a primeira luta, plano de saúde, né? E aí toda uma luta para conseguir um tratamento, porque a gente começa a estudar e começa a ver que existe tratamento, não um tratamento para curar o autismo, porque não é doença, não tem cura, mas um tratamento para aquisição de habilidades, de qualidade de vida, né? Tanto para a pessoa autista quanto para a família. Então, aí comecei a estudar tudo que você pensar de direito e de psicologia, de terapia comportamental. Eu tive que trancar minha faculdade de psicologia, né, no quarto semestre, porque eu acabei sendo aprovada no mestrado, mas ainda pretendo voltar. Então, o direito virou um hiperfoco para mim, né? Principalmente o direito à inclusão. E lógico que desencadeada por uma necessidade pessoal, né? Totalmente pessoal. Perfeito. Priscila, qual é o estágio neste momento que nós temos? A gente sabe que existe uma precariedade total no SUS, existe negligência e precariedade também no atendimento privado. Qual é a realidade de momento no Brasil? Não, a realidade no Brasil é a pior possível em relação ao tratamento do autismo. A gente, inclusive assim, eu falo a gente porque somos um grupo, né, de mães, Perfeito. ativistas, estudiosas, e a gente vem querendo puxar o movimento, porque a defesa da inclusão, ela tem várias frentes, né? Ela tem a frente da subsistência, né, da manutenção da subsistência, que é a luta pelo BPC, pelo passe livre, e tem a luta pela inclusão no trabalho, a luta pela inclusão na escola, a luta pela inclusão na saúde. E aí o que a gente percebe? O que a gente percebe não, isso é cientificamente comprovado, que a saúde e a educação para o autismo, elas andam juntas, totalmente atreladas, né? Então, a gente hoje faz um trabalho e a gente procura hoje espaços, e eu agradeço muito esse espaço que você está dando, porque a gente precisa explicar, por exemplo, às autoridades, juízes, promotores, delegados de polícia, agentes de polícia, políticos, né? A gente precisa explicar como funciona o tratamento para o autismo. E esse tratamento, quando eu falo tratamento, a gente não está falando de horas dentro de uma clínica, porque isso seria institucionalizar de novo essas pessoas, e isso não pode acontecer de novo. A gente fala em reabilitação em todos os espaços. Então, qual é a grande questão do autismo? É a questão comportamental, né? Então, não que a gente queira modelar pessoas típicas, não é essa a intenção. A gente quer dessensibilizar. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa autista tem uma hipersensibilidade sensorial qualquer, seja de cheiro, seja de audição, e ela não consegue permanecer em determinado espaço. Por exemplo, pode ser até o ambiente de trabalho. Ela conseguiu uma vaga no mercado de trabalho, ela precisa ir para aquele posto de trabalho, mas tem alguma coisa lá que não dá para ela ficar. Então, essa pessoa precisa de uma dessensibilização desse lugar, que a terapia comportamental promove, sabe? E isso tem que estar muito atrelado. E aí, eu estou falando de mercado de trabalho, mas quando a gente vai para uma criança, onde é que uma criança convive com os pares enquanto ela está acordada por maior tempo? É na escola. Então, a gente tem que possibilitar o tratamento na escola, né? Mas o tratamento é robotizar, o tratamento é impor algum comportamento? Não, de forma alguma. É dessensibilizar. A palavra hoje de ordem é dessensibilizar. É fazer com que aquela pessoa consiga estar ali e, principalmente, ser produtiva naquele lugar em que ela está, independentemente da idade, mas naquele lugar que ela precisa estar.
Perfeitamente. Em termos de orientações para quem está nos acompanhando, que de repente estejam com dificuldade junto ao SUS de conseguir o número de terapias indicada, a quantidade de horas indicada, quem está com dificuldade junto aos planos, qual é hoje a orientação que a gente poderia dar? Olha, eu sempre falo, muita gente vem se queixar que é 2 anos de fila, né, para conseguir um neuropediatra. E eu falo, isso não é razoável, né? O razoável, na minha opinião, é até 30 dias, passou de 30 dias. Eu super recomendo que procure a Defensoria Pública ou um advogado de confiança para ter para ter essa consulta, para ter o diagnóstico e principalmente um bom relatório. E aí nessas horas eu chamo o pessoal da comunidade, né, médica, o pessoal de saúde, a importância de um bom relatório. O que tem que ter num bom relatório para a gente conseguir acesso aos direitos? Porque o relatório é como se fosse assim, aquele papel que vai explicar ao juiz, né, caso seja necessário ingressar com uma ação judicial, porque o juiz também não entende nada de autismo, né? Na sua maioria ele não sabe, ele sabe muito pouco sobre aquilo, ele não é especialista. Então, nesse relatório médico tem que estar muito bem indicado a urgência do tratamento, principalmente o fato dele ser mutável, dele não ser engessado, porque a pessoa, o autismo, ele tem, né, a pessoa vai se desenvolvendo de alguma forma, ou pode ter um quadro de regressão, a idade do paciente muda, então esse tratamento ele é dinâmico, então isso tem que estar muito bem claro no relatório médico, que esse tratamento hoje é dessa forma, mas nada impede que amanhã seja de outra. Especificar o número de horas semanais de cada sessão, a especialidade, né? Porque o autismo o tratamento ele é multidisciplinar, né? E dentro dessa multidisciplinariedade existem várias especialidades ali dentro também, né? Então existe, por exemplo, terapia ocupacional com integração sensorial em AIRES, terapia fonoaudiológica com especialização em prompt, né? Então, assim, a gente sabe que é um universo de 1000 possibilidades de tratamento e isso tem que estar muito claro no relatório médico e a partir desse relatório você tem, assim, uma carta na manga para conseguir esse direito na justiça, né? Tanto pela Defensoria Pública quanto por um advogado, né? De confiança e até mesmo para buscar isso junto ao Ministério Público, né, numa ação coletiva, né, e isso é muito importante. Não é razoável esperar pelo tratamento, não é razoável esperar por uma consulta. Por quê? Porque a gente fala em janelas de oportunidade, da neuroplasticidade dessa pessoa, que principalmente quanto mais nova ela é, mais chances de ligações neuronais, né, eu não sou dessa área, mas um pouco que estudo sei da importância de quanto antes, mais intensivo, melhor. Minha cara Priscila Boaventura, observei pelas suas redes sociais ontem que você teve uma reunião com o governador Fábio Mitidieri. Do que foi tratado nesta reunião? Eu fui ontem, né, conhecer o governador Fábio, eu não o conhecia pessoalmente, foi um convite que foi, na verdade a gente se conheceu através, a deputada Catarina me chamou para fazer parte, né, da equipe do PSD, e aí eu não o conhecia, ele não podia estar aqui hoje, né, em Aracaju, para poder ver a minha filiação ao PSD, que vai acontecer hoje, ao meio-dia. E aí ele me chamou para conhecer e para falar que apoia a causa e que está de portas abertas, né, para somar, né, para de alguma forma, através de orientações, de pedidos, de cobranças, a gente conseguir fazer alguma coisa no sentido de trazer, né, principalmente saúde e educação para o nosso Estado. Vai haver uma reunião na sequência com a primeira-dama, seria isso, pelo que eu entendi? Ele falou que não ficou agendado nada, né? Mas falou que a primeira-dama, né, tem muito interesse nessa causa, ela gosta demais dessa causa do autismo e que quer marcar o mais rápido possível o nosso encontro, né? Para tratar sobre isso e políticas públicas, principalmente políticas públicas de inclusão para pessoas autistas, né? E aí nessa linha a gente fala também de pessoas com deficiência e de pessoas com doença rara, porque a base legal é a mesma, né? A luta é a mesma. Minha cara Priscila Boaventura, então, neste pleito de 2024, você buscará também a sua inserção aí dentro dessa disputa?
Vou me colocar à disposição pela necessidade de representatividade, né? A gente precisa muito sentar em algumas mesas e eu sei que enquanto cidadã, né, servidora pública que sou, algumas portas não são abertas para essa discussão. Então, mais do que nunca, principalmente nesse ano em que a gente começa tão difícil, essa questão dos planos de saúde, uma campanha em massa que vem sendo feita contra famílias atípicas, pessoas de autistas, de que nós estamos quebrando a saúde nacional. Então, a gente tem muita coisa para defender, né? E principalmente essa questão das escolas, né? São relatos horríveis de pessoas fora da escola ou quando estão matriculadas sem poder frequentar porque não existe profissional para dar o suporte necessário, tanto da área de educação quanto da área de saúde. Então, é isso, a gente precisa sentar em algumas mesas, precisa explicar as especificidades do autismo e lutar, né? Lutar sempre, e nisso eu coloco o meu nome à disposição para somar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, por aceitar o nosso convite nessa data especial, mas como você disse, que a gente precisa estar reproduzindo sempre ao longo do ano para estarmos buscando cada vez mais inclusão. Obrigado pela participação, Priscila. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Bom dia a todos. Daí, portanto, Priscila Boaventura, trazendo aí o relato da sua história, também orientações aí para você que é familiar de alguma criança com autismo ou de algum outro parente, né, que não só criança. Hoje em dia, os diagnósticos estão se ampliando para as pessoas adultas também.